Fala galera, tudo bem? Bom, nessa semana aqui então eu tô fazendo alguns vídeos diferentes aí e eu gostaria de começar o meu primeiro vídeo falando sobre falta de recursos necessários para as aulas. Essa é uma constante reclamação que eu escuto dos professores aqui na Alemanha, mas que também era uma constante reclamação dos professores aí no Brasil, né? Então, fazendo esse paralelo, eu gosto muito de falar que a gente tem muito uma visão de que na Alemanha, primeiro mundo, tudo é diferente, tudo funciona. E não, os problemas que a gente tem aí no Brasil são os mesmos problemas que a gente tem aqui na Alemanha. Acontece que, numa cultura diferente, ou os problemas são inseridos numa cultura diferente. Então, essa falta de recurso primeiro, que eu observo bastante aqui, uma reclamação dos professores. Isso não significa que é realmente o que acontece, né? Eu tenho pensado muito se, independente do lugar que a gente estiver, a gente vai sempre reclamar e não fazer algo, de novo, não fazer algo para mudar essa reclamação. Então, aqui, por exemplo, a escola que eu trabalho hoje é uma escola que não usa um material didático, não tem um material didático definido. O professor é livre para usar o material didático que ele quiser. E aí isso acaba, que fazendo ou criando outros problemas, que é a falta de tempo dos professores. Porque quando nós não temos um material didático pré-definido, nós precisamos buscar dentro de vários materiais didáticos aquele que a gente vai usar como base, e às vezes aquele não é o que eu gosto, então eu vou buscar em outro, busco uma explicação em outro, e aí isso acaba, ocupando muito tempo do professor, e aí ele vai sempre reclamar de que não tem tempo suficiente. Mas enfim, vamos ficar aqui no material didático. Muitas escolas, têm uma apostila ou um livro, segue esse livro, e aí o professor sempre olha, uma vacância ali ou algo que falta para aquele tipo de material que ele está usando. A minha pergunta aqui é, será que realmente falta ou você, como professor, aí da sua disciplina, acha que aquele tema poderia ser tratado de uma forma diferente? E não é que falta, e sim talvez uma visão diferente daquele assunto. Fazendo um treinamento recentemente, eu vi que a apresentação do conteúdo pelo professor, ela pode ser de forma diferente, às vezes mais atrativa ou menos atrativa. Eu tenho certeza que muitas das minhas aulas são muito ruins no âmbito de que, se eu for comparar com outros professores aí, pegar um exemplo qualquer, velocidade. Eu posso muito bem, agora, aprendi esse ano que eu posso dar aula de velocidade fazendo um experimento. Até então eu dava aula de velocidade mostrando na lousa. E muitos professores usam o método da velocidade, ou o método da lousa, porque é o que é mais fácil para a gente no decorrer do tempo, A gente não tem tanto tempo, às vezes, para ficar saindo com os alunos, indo na quadra de esporte para poder fazer, essa aula. Então, às vezes, a falta ou uma vacância aí no material didático não é porque a gente não tem recurso suficiente e às vezes não tem tempo suficiente, sim, mas é uma visão diferente de como dar aquela aula. E aí a pergunta é, por que não fazer diferente, Por que não usar o material didático, os exercícios que tem ali, e acrescentar aquilo, se é que você, tá vendo aí uma vacância. Bom, outro tema que eu tenho aqui é a falta de equipamento, Também é uma coisa que eu escutava muito no Brasil, e olha que as escolas que eu trabalhei tinham laboratório, tinham projetores, todo o equipamento, hardware necessário. Hardware são os equipamentos eletrônicos aí, ou só analógicos, eu posso dizer assim, necessário para fazer essa aula, e mesmo assim a gente reclamava. Hoje eu tenho visto aqui na escola, a quantidade de material que tem e a quantidade de material que eu não sei que tem e que tem. E aí eu coloquei para mim, voltando das férias, a minha meta é, em todas as salas, ou em cada sala pelo menos que estão disponíveis os materiais, e fazer um levantamento para as minhas aulas. Quais são os materiais que tem aqui e que eu posso usar? E claro que com isso eu vou interagir outros professores, porque tem as salas, por exemplo, laboratório de Química, Biologia. Os professores de Química e Biologia sabem muito mais do material que eles têm lá do que eu.
Então eu vou perguntar para eles, tá, que material vocês têm aqui? Putz, que legal, isso dá para fazer em física, nós podemos ligar. Então, queira ou não, você vai envolver um pouquinho mais também outros professores da escola. A questão aqui, de novo, é, né, a reclamação. Ah, não tenho material, não tenho hardware necessário. Será que não tem mesmo? Será que não tem um armário na escola onde não tem algumas coisas escondidas? E aí, de novo, o quanto eu quero usar aquele material que está ali nas minhas aulas, ou, ah, esse material não é bom. Por que alguém comprou um dia, né? Por que alguém foi e fez o edital, seja uma escola pública ou uma escola particular, né? Alguém investiu dinheiro naquilo, porque para aquele professor tinha uma necessidade. Aí o que eu vejo também muito, isso não é só na escola, são empresas, né? Ou no próprio governo, cada governo que entra quer dar a sua cara, cada, né, escola ou professor que está lá quer ensinar do seu jeito. E, gente, né, pensa você na sua casa, se para cada mês que você tem, você querer uma televisão nova para assistir de um jeito diferente, no final do ano você vai ter gasto seu dinheiro somente em televisão. Isso não faz sentido. Eu sei que é um exemplo, você fala, hã? Não entendi. Exatamente isso. A escola não pode, a cada professor que entra, comprar um material diferente para aquele professor usar. Eu vi um exemplo muito legal agora no futebol, né? Um técnico, o tempo todo que ele vinha na frente da câmera, ele dava entrevista assim: ó, meu time não tem uma peça necessária, porque eu gosto de jogar com um jogador que avança, né, que corre na lateral. E aí, muita gente, o técnico tá certo, o técnico tá certo, o time precisa disso, o time precisa daquilo. Eu fico pensando, e os outros jogadores que estão lá, né? Como é que eles se sentem falando, bom, meu técnico olha, não olha para o que a gente tem e olha para o que falta. E o próximo treinador, aí, né, nossa, se eu for ficar falando aqui, eu vou, né, tipo, trocentas horas sobre esse tema. Primeiro aí, falta de organização da equipe como um todo, né? Porque o treinador já foi embora. Se a gerência tivesse comprado aquele jogador que ele queria, né? Agora esse jogador talvez já não serviria mais para o time porque tá vindo outro treinador. O treinador que chegou nesse time simplesmente na entrevista falou assim: não adianta eu ficar vendo o que falta. Eu tenho que olhar o que eu tenho e trabalhar com o que eu tenho. Olha como muda, né? Como os jogadores que estão ali vão trabalhar muito mais motivados, porque eles sabem que vão ter chance com esse técnico e não vai ser preciso investir de novo, ou às vezes o dinheiro pode ser usado para outra coisa, por exemplo, para você justificar que você precisa aumentar o seu salário. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o material que a gente tem e deixar de reclamar um pouquinho. De novo, a minha ideia aqui não é defender as escolas, defender diretor, defender, né? A minha ideia é tentar dar para você uma perspectiva melhor ou uma visão melhor de como você pode trabalhar melhor no seu dia a dia, né? E ao invés de colocar no teu mindset aqui de que você tá triste, que você tá mal, porque você não tem material, olhar para o que você tem. Às vezes um material, uma caixa de leite e um papel. Tô jogando aqui agora uma ideia. Se você reunir com 3, 4 pessoas, tá? A gente precisa criar um material sobre, vou chutar, velocidade seria mais fácil, mas eu preciso com isso trabalhar iluminação ou luz ou, né, ótica. É claro que agora eu não tenho ideia nenhuma, mas se eu juntar com pessoas, tá? A gente pode talvez fazer, pensando agora, uma câmera escura com isso, recortar esse pedaço aqui atrás, para quem é da física vai entender melhor. Pronto, com uma caixa de leite e um pedaço de papel, eu consigo fazer um material. Então, essa desculpa de que falta material didático é a forma que a gente arruma, às vezes, de tirar o nosso da reta. Eu tô colocando eu também nesse pacote de professores, né? E tentar encontrar uma maneira de falar, tipo, ah, beleza, eu vou fazer o que eu posso porque eu não tenho o que eu quero. Bom, enfim. Bom, outro tema que eu anotei aqui é laboratório de ciências e recursos específicos. Eu acho que isso é um pouco mais difícil porque laboratório de ciências é sem dúvida muito caro para muitas escolas. E investir nisso requer tirar dinheiro de outras partes, né? Então, como eu disse, às vezes um laboratório ele pode ser feito com materiais recicláveis, com a própria natureza. Tudo que acontece ou tudo que a gente analisa numa aula vem da natureza. Então, por que não, às vezes, né, olhar para essa questão na natureza e tentar buscar, às vezes,
uma luz atravessando o vidro. Tô olhando aqui pro vidro de casa, né, e pensando, tipo, pronto, tá aqui, eu tenho um laboratório de ciências. Quando tá o sol entrando, por que que se eu colocar um papel ali na frente ou uma cortina, o sol não vai mais entrar, né? Então, às vezes a gente olha um material muito bonito em algum lugar e aí, tipo, vai, nossa, olha, eu não tenho aquele material, é difícil trabalhar isso com os meus alunos. A questão é, de novo, eu me coloco também nisso, porque às vezes eu tô na sala de aula, eu não olho para a janela na sala de aula. Aqui falando isso é mais fácil. A minha ideia é abrir a cabeça aqui, abrir a nossa mente, tentar encontrar soluções para os nossos problemas. Eu quero ajudar e não atrapalhar. Outra questão, tecnologia desatualizada. Isso, hoje em dia, a gente vai brigar o tempo todo, né? Porque, tô usando um computador aqui ou um celular para gravar, eu tenho certeza que daqui um ano, provavelmente não vai ser esse computador e não vai ser esse celular. Tomara que seja, porque eu não quero gastar com coisas novas, mas a tecnologia ela tá mudando muito, né? E a gente não está conseguindo acompanhar essa tecnologia, essa mudança. E os alunos na nossa frente estão sempre com coisas novas. Então, isso é sem dúvida nenhuma um problema aí que a gente precisa encontrar uma solução para ele que talvez não seja atualizar a tecnologia e sim, de novo, usar o que a gente tem a nosso favor. Bom, questão de espaço físico, né? Hoje eu trabalho numa escola que tem uma necessidade de mais espaço físico. Eu moro numa casa que eu olho a necessidade de ter mais espaço. Eu trabalhava no Brasil em escolas que falavam seria mais legal se a gente tivesse 2 quadras. De novo, olha onde está o nosso pensamento. A gente sempre vai olhar a grama do vizinho mais verde. E eu tenho certeza que muitas escolas que têm um espaço gigantesco, elas devem falar também, você, por favor, né? Se você é professor, escreve aí se você já escutou isso na sua escola também. Ah, a gente não tem espaço suficiente. Não importa qual, eu já trabalhei, ai meu Deus, eu já trabalhei 15, 16 escolas nessa coisa no Brasil da gente ficar rodando de escola para escola, um dia em cada uma. E eu escutava de todas, né? Ah, essa escola não tem uma quadra a mais. Ah, essa escola não tem uma sala disso. Essa escola não tem uma sala daquilo. O lugar perfeito só existe aí dentro da sua cabeça. Então, de novo, fazer e trabalhar com o que a gente tem. Bom, material de atualização constante foi outro, o acesso à internet também. São 2 pontos que eu vou falar junto aqui. O acesso à internet hoje, eu posso dizer, né? Aqui em casa eu tive problema com o meu provedor e às vezes ele não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, a gente tenta resolver, mas tem muita coisa que não. Aí a questão é da justificativa, né? Tipo, a gente tem constantemente problema de internet na nossa escola. E eu acho que toda escola deve ter esse problema também. E às vezes isso não está na escola, isso está no contratante, no provedor, que não consegue, né, manter uma estabilidade ou, né, um cabeamento, enfim. Né? Esse é um problema que não vem a nós. Mas o que eu queria falar é a atualização do material. Eu estou tentando desenvolver um material para usar na sala de aula. E eu vejo que a cada ano que passa eu quero atualizar esse material. Então você imagina por um grupo, uma editora, professores, e aí que tá o negócio. Porque, né, vocês professores não desenvolvem o próprio material e fiquem tentando atualizar todo ano. Não é tão fácil assim. A gente precisa olhar para as coisas que a gente tem a estar à nossa volta, às vezes, e ao invés de começar a reclamar e passar essa reclamação para os alunos, olhar o que a gente tem e tentar pensar mais positivo. É do ser humano reclamar, né? A gente sempre vai reclamar. De novo, a minha ideia é abrir, vamos lá, vamos lá. A gente precisa fazer com o que a gente tem, né? E não ficar olhando para o que falta e ficar para baixo e desanimado. A gente tem uma infinidade de possibilidades. Bom, para o vídeo não ficar mais longo, eu vou acabar por aqui. Esses eram os pontos que eu queria trazer sobre recursos, né? Deixar meu computador aqui, enfim. No final, eu falei um monte de coisa, talvez não tenha falado nada. A minha ideia é, vamos olhar para o que a gente tem e fazer muito bem com o que a gente tem. Para ser professor, lá atrás, era necessário somente voz e pessoas na sua frente. Isso a gente tem, né? Eu não preciso de lousa,
eu não preciso de caderno. Se a gente for pensar bem, na necessidade, tem muita gente no interior do Brasil aí fazendo escola com um pedaço de madeira, um toco de árvore, onde as crianças sentam e o professor fica na frente contando história. É isso que a gente precisa. Parar de querer mais e fazer mais. Eu sei que eu tô pegando no pé de muita gente aí. Eu sei que eu tô falando para muita gente que não vai concordar com isso. Mas, enfim, quem quer faz. Não importa onde. Até mais.